Pessoal, estava sentindo aqui durante o Kirtan de hoje nós fazemos algo um pouquinho diferente, né? Esses nossos encontros, vocês sabem, eles são curtinhos, a gente já faz assim porque sabemos que a vida é corrida de todo mundo. Então, a princípio, a gente teria 20 minutos ainda, 20 e um pouquinho, vamos dizer assim, que é como a gente funciona toda semana, né? De regra, só se estende mais se alguém quer ficar conversando, quem puder fica. Mas, em vez de a gente ler, eu acho que a gente poderia fazer outra coisa hoje. Hoje é um dia muito especial, na verdade, toda essa semana, mas especialmente no dia primeiro de maio desse ano, coincide com a lua cheia, né? O que a gente chama de Purnima. Purnima, em sânscrito, significa lua cheia. E a primeira lua cheia, após, né, a gente entrar no signo de Touro, a gente chama de lua de Vesak. Já tinha ouvido falar? Ou lua de Vesak? Lua de Vesak, então é a primeira lua cheia, né? A gente costuma falar primeira lua cheia de maio, mas é a primeira lua depois que a gente entra no signo de Touro, né? Esse ano caiu no dia primeiro. E nessa lua e esse período já muitas tradições consideram uma lua uma data muito auspiciosa. Ela é especialmente auspiciosa, né, em termos de desenvolvimento, de progresso psíquico, né? É, portanto, muito importante, poderosa para curas emocionais, mas especialmente para fins de expansão e desenvolvimento espiritual, né? Conexão com o próprio propósito. E essa lua historicamente também é importante, né? Não só então pelo que os místicos, né, os astrólogos aí desde muitas gerações e muitas tradições têm dito a respeito da configuração cósmica dessa data, dessa lua, tornando-a tão poderosa, mas historicamente ela se tornou também reconhecida e famosa, porque se diz que, por exemplo, Buda nasceu, se iluminou e faleceu nessa lua, né? O que é pacífico é que ele se iluminou nessa lua, mas muitos vão dizer que ele também nasceu e faleceu nessa mesma lua. E em 1921, também é polêmico se foi 21 ou 22, tá? Enquanto se celebrava, então, Ananda Purnima, a lua cheia da bem-aventurança, né? Então, essa lua cheia do signo de Touro. Em 1921 ou 22, nessa Ananda Purnima, enquanto alguns celebravam essa data auspiciosa, essa Ananda Purnima, na casa da família Sarkar, nascia o seu filho, né, que recebeu o nome de Prabharanjan Sarkar. Então, Prabharanjan Sarkar é o nome civil de Shri Shri Anandamurti, né? E ele nasceu também nessa Ananda Purnima, assim como Buda, tá? E Prabharanjan Sarkar, para quem não sabe, então é o fundador da Nanda Marga e a gente conhece pelo nome espiritual Shri Shri Anandamurti, né? E ele não tem data de iluminação, porque ele já nasceu iluminado, ele já nasceu desperto. E tem várias histórias que contam que desde a infância, desde criança, ele já tinha conhecimento sobre a história do planeta Terra, né, de milênios de anos atrás a milênios de anos à frente. Desde muito jovem ele já programava como que ele ia então cumprir a sua missão espiritual, né, recebia mantras através de sonhos, através de processos intuitivos, nunca teve um mestre no corpo físico, né? Ele automaticamente veio para esse plano já com toda, né, com tudo já pronto para ele simplesmente assumir a sua missão. Então, eu queria aproveitar o dia de hoje para a gente falar um pouquinho dessa personalidade e compartilharmos um pouquinho sobre a figura do guru. Mas primeiro dizermos para vocês o seguinte: o que que é de fato guru? Guru é aquele que nos liberta da escuridão, é aquele que nos liberta da escravidão, da limitação, né? Aquele que nos liberta, que nos expande.
Então, verdadeiramente, a palavra guru, e o próprio Shri Shiranandamurti disse, guru é a própria suprema consciência. Quem liberta da escuridão é a própria suprema consciência. Então, nesse sentido, não está errado quando alguns de nós dizemos e sentimos, mas eu tenho o guru dentro, eu não preciso. Não vou entrar, deixa eu só falar uma coisa depois de complemento. Mas então, quando nós dizemos, não, o meu guru está dentro de mim, isso não está errado. Realmente, o Guru, a Suprema Consciência, está dentro de nós, está dentro de todo mundo, está fora de nós, está em todos os lugares. A Suprema Consciência está em todos os lugares. A gente precisa se trabalhar para conseguir acessar esse entendimento e conseguir sentir essa consciência suprema que nós somos, né? Mas, claro, de fato, nós acabamos chamando de gurus também aqueles grandes seres que vieram para o planeta. Alguns se iluminaram aqui, outros, como o Shri Shiranamurti, já vieram iluminados, auto-iluminados, né? E que nos ensinam sobre como alcançar essa consciência suprema dentro de nós, como acessar esse guru interno. Então, nós também chamamos de gurus aqueles que foram grandes professores, grandes mestres a nos ajudar nesse caminho espiritual. É como se eles fossem professores, né? Eles são professores de certa forma, mas eles são muito mais do que simples professores, porque eles não só ensinam conhecimento, através da oratória, através de livros, mas eles também, um verdadeiro guru personifica uma vida exemplar, uma vida ética, uma vida de bondade, uma vida de amorosidade, uma vida de dedicação espiritual, uma vida de autorrealização espiritual. E os que nós chamamos de sadgurus, eu não estou falando do sadguru personagem, né, que está nas redes sociais e no YouTube, ainda que talvez ele seja um sadguru, mas eu estou falando de sadguru como categoria. Sadguru como sendo o grande guru, os grandes gurus podem simplesmente, pela presença deles, elevar a Kundalini de alguém e, portanto, levar alguém a uma experiência de êxtase espiritual, de samadhi, né? Então, esses grandes seres, esses sadgurus, não são realmente, estão muito longe de ser simples professores. Eles são aqueles que ensinaram com o conhecimento, ensinaram técnicas, mas, sobretudo, viveram na sua história experiências de sacrifício também, de dedicação, mas, sobretudo, de amor, né? E o Shri Shri Nandamurti, ele personifica isso de uma forma tão exemplar, né? A gente não encontra nada na sua biografia que possa prejudicar a sua imagem, né? Ele lutou por um mundo mais justo, lutou contra as desigualdades de gênero na Índia, né? Lutou contra as regras sociais que colocavam a mulher numa condição de submissão, as viúvas numa condição absurda, né, contra as regras das divisões de castas, e isso desde muito novo, e lutou contra todos os sistemas políticos e econômicos opressores, tanto que ele foi preso sob acusações falsas, que depois se provaram falsas. Tentaram matar ele na cadeia, né, tanto que ele quase perdeu a visão e jejuou por 5 anos, tomando apenas por dia um pouquinho de soro de iogurte para manter mais ou menos, né, os seus órgãos funcionando, e claro, com muita força mental e espiritual, né? Ele conseguiu sobreviver, emagreceu bastante, mas sobreviveu. E, enfim, e a sua missão em poucos anos de existência, porque ele faleceu em 90, então ele nasceu em 21, 22, e faleceu em 90, né, deixou o corpo físico em 90, em poucos anos de existência, Ananda Marga, que nasceu com ele fundou a Ananda Marga, então ele nasceu, ele teve ali uns 20 anos, né, até em 55 ele criou a Ananda Marga, então a Ananda Marga, né, nasceu em 55, ele nasceu em 21, então poucos anos de existência, a Ananda Marga se tornou uma instituição tão grande, ela era reconhecida na Índia, antes da sua prisão, como uma grande instituição, né, uma das mais grandiosas naquela época, principalmente prestando serviços sociais e ajudando a tirar pessoas da pobreza em casos de calamidade pública. Então, foram, né, grandes atitudes como mestre espiritual, mas também como ativista social, como agente. Então, ele não é o Shri Shri Ramamurti, é um grande mestre, um grande professor, mas o verdadeiro guru é a consciência suprema, para a qual ele nos ensinou como chegar, assim como outros tantos mestres, né, deixaram muitos preciosos ensinamentos nos ajudando a chegar até essa consciência suprema, até essa fonte, tá? Mas o fato então que guru
de verdade é a consciência suprema, mas nós acabamos, né, chamando de guru também esses grandes personagens, esses grandes professores que ensinam, sobretudo com o seu exemplo. E, né, para fechar um pouquinho essa conversa sobre guru, dizer que o próprio Krishna, né, que também é um mestre tântrico, na tradição da Nanda Marga, o que que a gente entende, né, que o primeiro mestre tântrico foi Shiva, e isso não é só na tradição da Nanda Marga, né, praticamente todas as tradições espirituais vão falar de Shiva como o pai do Tantra, o pai do Yoga, o pai da Ayurveda, o pai da dança, o pai da, enfim, né, da música, das notas musicais orientais, de um modo geral, né, mas começando pelo Oriente. Então, Shiva teria sido o primeiro, depois veio Krishna, 2.500 anos depois de Shiva, aproximadamente, depois, mais ou menos, 2.500 anos depois, veio Shri Shri Anandamurti. Então, muito se fala como esses três tendo sendo os grandes mestres tântricos. E Krishna, o segundo mestre tântrico, ele, ele mesmo explica lá no Bhagavad Gita, né, no livro que conta o diálogo dele com o discípulo dele, ele vai dizer, o ideal é a gente conseguir amar essa consciência suprema na forma que ela realmente é, né? Esse infinito amoroso. Só que nós não temos a capacidade, a grande maioria de nós, de amar isso que não é nem mesmo possível de ser compreendido. Eu não consigo compreender o que é essa consciência suprema infinita, né? O que é isso que é infinito, que é puro amor, que está em tudo, que está em todos, que está dentro, que está fora, né? A gente não consegue. Como a gente não consegue nem mesmo mensurar e entender o que é isso, é muito difícil para nossa psicologia, para a psicologia humana, amar a consciência suprema nessa sua forma abstrata. Então, também como estratégia de progresso espiritual, né, se elege conforme a cultura, conforme a época em que você nasceu, conforme as suas sanskaras, né, o que você traz de bagagem de outras vidas, um guru para nele você representar a consciência suprema. Isso nem sempre é teorizado, simplesmente eu amo Jesus e ponto. Eu amo Buda, eu amo Shri Shri Anandamurti, eu amo Shiva, eu amo Krishna. O fato é que faz parte do progresso espiritual a gente utilizar, digamos, do amor como a principal chama para nos impulsionar na direção da nossa consciência suprema. Como a gente não consegue amar o abstrato, de regra, a gente ama um personagem que estaria representando, consciente e inconscientemente, de forma compreensível ou não, mas aquilo ali estaria representando Deus para mim, estaria representando o que há de mais puro, o que há de mais divino, aquilo que de mais poderoso aconteceu na minha vida, aquilo de mais potente aconteceu na minha vida, aquela chegada daqueles ensinamentos, daquele mestre, daquela personalidade. Então, faz parte, por exemplo, eu, né, como tendo chegado a Ananda Marga e realmente tenho uma gratidão absoluta. Toda vez que eu me pergunto, né, pelo que eu agradeço, simplesmente vem à minha mente sempre meu guru, meu mestre, e realmente é absolutamente impossível não amar, não é, reconhecer como a coisa mais importante na minha vida, diante de tudo que eu me transformei, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que eu tenho vivenciado, né? Então é natural que a gente realmente sinta amor e conexão com esses grandes personagens, conforme a nossa tradição, conforme a nossa caminhada, né? Dentro da Nanda Marga existe o Shri Shri Nandamurti. Tem um livro muito legal que conta a história dele, né? Memórias de um Mestre Tântrico. Então, quem quer saber um pouquinho mais, tem filme que mostra um pouquinho. Tem um filme que é muito bom, mas ele não tá aberto no YouTube. De tempos em tempos o pessoal libera, divulga o link, a gente consegue assistir. Vamos ver se uma hora a gente consegue. Mas para dizer então que todo mundo é bem-vindo a participar dessas nossas meditações, a gente apenas, né, acaba estando entre pessoas que já receberam a iniciação. Muitos dos que receberam a iniciação ainda não têm nenhuma identificação com o Shri Shri Anandamurti e tá tudo bem. Para mim levou tempo também, para eu ter uma identificação pessoal com ele. E não se preocupe quanto a isso, se é para vir, uma hora vai vir. Quando chegar vai ser ótimo, é maravilhoso, né? Tu poder amar mais alguém, né? Ter mais um amor na sua vida, de tantos que você já tem, e ainda mais amar alguém que representa o infinito, ou seja, esse você nunca perde, sendo que as outras pessoas, infelizmente, a gente vai perder, ou elas vão nos perder, né? É, o fato é que amar assim algo que represente o infinito é realmente muito reconfortante e nos traz muita paz, e nos traz muito conforto, e nos traz muita segurança, e nos traz muita fé, e nos traz muita força.
Então, não só ter técnicas para praticar, mas ter algo infinito para amar é realmente uma das maiores preciosidades da vida humana. E isso a gente só consegue com a prática espiritual, com o caminho espiritual. Então, eu vou compartilhar só uma fotinho aqui e deixar aberto também para perguntas e para se alguém mais quiser compartilhar como que você sente, né, essa questão da espiritualidade, da relação com o guru, especialmente, né? Enquanto eu vou procurando fotinhos aqui, vamos ver se eu consigo abrir, eu compartilho. Aí alguém pode, se quiser, né, abrir o microfone. Então, a gente vai ter na Ananda Marga, aqui é o Baba, né? A gente chama de Baba porque é o mais amado, né? Baba significa o mais amado. Então, a consciência suprema é o mais amado, mas é claro que a gente vai chamar o Guru também como mais amado, né? Então, aqui ele depois de ter saído da cadeia, já tá mais velhinho, ó, o olho dele, né? Ele perdeu praticamente a visão de um olho por causa do veneno da cadeia. Aqui é tão bonitinho, senhorzinho. Ele fazia questão de não usar roupas de mestre espiritual durante toda a sua vida. Praticamente, ele seguiu como contador de uma estação, de uma importante empresa ferroviária na Índia, né? Porque ele queria ensinar que você pode ser casado. Ele casou, teve filho. Você pode ter trabalho. Você pode trabalhar 8 horas por dia, mas ainda assim você pode fazer da sua vida uma jornada espiritual, uma jornada de progresso, né? E quem esteve em contato com ele, né, diz que ele emanava realmente muito amor, né? Daqueles seres, enfim, que a gente não consegue explicar. Eu nunca tive contato com alguém tão elevado, tive contato com pessoas, com seres buscadores espirituais já bastante evoluídos, mas não, né? Um grande mestre espiritual, então eu não tenho nem ideia do que seja. Mas o fato é que o contato físico não é a única forma de entrar em contato com esses seres, né? Eles aparecem com frequência em sonhos, aparecem nas nossas meditações, aparecem no dia a dia nos orientando. Ter um mestre espiritual é realmente, né, criar ter um vínculo bem próximo e mais direto e mais claro com as mensagens que a gente pode receber dessa nossa consciência suprema que nos habita, desse guru que nos habita, né? E E ter um mestre espiritual tântrico, né? Também muito se fala que então é aquele mestre que vai realmente estar nos impulsionando para o nosso progresso espiritual. Vai estar realmente acelerando essa caminhada, né? Que são várias fotos da mesma situação, do mesmo episódio, né? Do mesmo momento. Quero ver se eu tenho outras aqui. Mas alguém quer comentar algo? Não sei se está todo mundo aí, não sei se também o quanto é, é interessante para vocês esse tipo de conversa, mas eu senti muito forte no Kirtan que hoje, poxa, para quem sentir de buscar entender e conhecer mais, é importante aproveitar esse momento, né? Já que amanhã, por exemplo, a gente vai estar celebrando online alguns eventos da Nanda Marga esse momento, né? Em vários países, sempre tem várias atividades. A gente aqui na Islândia celebrou no final de semana passado, que muita gente ia viajar nesse. Então, aqui também tem essa fotinho. Como que é para vocês a ideia de guru, gente? Aqui ele tá mais novo, né? Bonitinho. Oi, minha Didi. Oi, minha querida. Namaskar. Namaskar. Eu tô muito descabelada, então posso ficar com o vídeo Claro, assim. claro, sem problema. Namaskar a todas. Muito grata por essa energia aqui nessa meditação de hoje. Então, o que eu quero partilhar é um aparato geral, assim, só porque ninguém falou, então eu vou me sentir também convidada a isso, porque hoje a Lua ficou me chamando, assim, aí eu pensei, vou falar um pouco sobre o que me conecta, assim. Atualmente eu me conecto com alguns gurus, né? Com
com algumas imagens que para mim é muito mais além da imagem, mas é um local de referência, de contato inicial. E eu entendo. E sempre são seres iluminados, né? No meu caso, tem Yogananda, Mãe Koain. Ainda não tem Shiri Shiri, mas eu sinto um carinho muito grande por ele. E honro muito, muito a caminhada, principalmente por ter fundado a Ananda Marga. Então eu honro muito. Mas eu ainda não tenho ele no meu altar, porque eu acredito que é um tempo de ressonância, de familiaridade. É, mas além do carinho, eu sinto uma, uma inspiração muito grande, assim, desse guru em específico, porque ele, ele conseguiu fazer muito do que eu pensava, que é ser iluminado sendo um ser comum, digamos assim. Não tem como dizer ele é um ser comum, mas assim, fazendo as coisas comuns dentro da sociedade, e se inserindo como uma semente de luz nas atividades dele. Isso para mim é tão precioso, sabe? Porque muitos dos gurus que eu prestigio, né? Eles são seres iluminados que ficaram num pedestal, mas não num pedestal de orgulho, mas num local assim de mérito, de intocável, assim, né? Então, para mim, eu sei que é um lugar de que eu posso chegar e que eu já estou muitas vezes em vibração. Mas quando a gente olha um guru que viveu, que teve família, que trabalhou nesses locais, né? A gente consegue olhar com horizontalidade, mesmo sabendo da grandeza dele. Então, é isso que você falou, Didi. Eu não tenho noção de como é chegar do lado de. Eu já cheguei de pessoas muito elevadas, muito iluminadas, seres que você sentia assim, de sorrir, né, Didi? O, o- a áurea, assim, mas de um ser desse, você deve. Eu não tenho ideia, assim. E não é trazendo nenhuma idolatria nem nada, mas é trazendo esse, essa visão, assim, né? Como eu olho e reconheço, assim. Uhum. Então, é isso. Eu honro muito o Xiri e tô, não sei se eu tô no TPM, então eu tô olhando as fotos assim, eu tô falando, oh, que lindo, assim, tô meio emotiva, meio emotiva também. Mas, para além do que eu sinto, que já é muito, eu honro muito essa caminhada, esse legado que ele deixou e essa inspiração. É isso. Não é muita coisa. Gratidão, querida, que lindo. Que fala sincera, que bonito, é isso mesmo. A gente não tem obrigação nenhuma. E esses mestres não estão esperando que a gente ame eles, né? Então a gente não precisa se preocupar. Então, mesmo que vocês que estão aqui, né, fazem a meditação dentro de uma técnica que ele também ajudou a construir, né, dentro dessa tradição toda de milênios, eles não estão esperando isso, eles só querem que a gente se ilumine, seja lá pela via que for. Eles trouxeram ferramentas, representam essa energia, essa força, esse poder, representam um exemplo de vida, né, que nos inspira. Mas a gente não precisa ter pressa, não precisa ter vergonha, não precisa ter constrangimento para forçar sentir algo, né? Naturalmente, o que tiver que ser, né? Como tiver que ser, vai ser. Então, eu só senti hoje no meu papel de apresentar um pouquinho ele, né? Eu acho que é legal também, aproveitando a data, né? Obrigada. Ah, com certeza. Obrigada também. Saiba que toda vez que eu olhar para a lua, eu vou lembrar um pouco de Xirixiri. Ótimo. Mais alguém quer entrar? Mais alguém quer falar? Eu vi que a Ditivane chegou aí, né? Nunca Fê deu a graça aqui. Faz tempo que não aparece, Ditivane. A gente tá falando de baba, mas a Mira abriu o microfone, né, Mira? Sim, Olha lá, Didi, ó, olha aí, ó, com os passarinhos tudo nela na cabeça. Namaskar! Feliz aniversário do Baba! Feliz aniversário, Feliz Namaskar. Acabei de aniversário. terminar aqui a nossa Panchajona, a meditação da manhã, todo mundo junto agora, eles estão tomando café da manhã. Eu vim dar o café da manhã para os passarinhos, mas muito feliz com a vibração do Baba e que bom que a gente está conectado, né? Apesar de em todo o planeta, né, tá sentindo essa energia, assim, uma coisa muito bonita.
Espero que continue reverberando por longo tempo a partir de agora. Ô, Isso. Didi, que legal que você apareceu, Didi. Estávamos com saudade de ter você aqui. Então, eu vi ali um link, né? Eu pensei, deve estar rolando alguma coisa, eu vou entrar para ver. Aí vi você. A Didi está na Filipinas, para quem não conhece ela, para quem não tá. Sim, bom. É isso. Gratidão. Gratidão, Didi. Feliz Ananda Purnima. Sim. Mira, compartilha o que você estava falando aí com a gente. Namaskar, namaskar, Didi. Namaskar, Oscar. Didis amadas. Falar rapidamente, assim, agora o que eu sinto, né? Também como a nossa irmã falou, eu me inspirei, assim, em alguns mestres. Tive um casamento indiano, sob a bênção de um outro mestre. E quando eu fiz essa caminhada, fui abraçada por Baba, né? Fui quase chamada assim iam me deserdar, iam me afastar de tudo. Eu me senti muito culpada. Mas é que meu coração ainda não estava cheio, faltava alguma coisa, sabe? Foi uma experiência assim grandiosa, assim. E há choques, muitos choques, né? Por ser essa caminhada é muito tântrica. E quando o Didi veio aqui com a gente, ela sentiu um pouco o quanto é um esforço assim grandioso para estar na caminhada espiritual. E quem disse que seria fácil? Não é fácil, né? Mas e quem disse que seria muito difícil? Vai tudo depender da gente, né? Desse olhar assim. E é muito emocionante assim, porque a gente olhar para algo e sentir assim que é tudo muito grandioso, que é tudo além do que a gente está vendo. E que você não é um peixinho fora d'água e que você não se sente tão diferente quando você está com grupos, quando está com pessoas, quando você reconhece outra alma, quando você se sente em paz, acolhida. É assim que eu me sinto. Tanto aqui no norte, fora do Brasil, em qualquer lugar que eu esteja, porque não é sobre já transcende, sabe? É o que eu sinto, assim. Às vezes eu fico achando, meu Deus, eu tô meio maluca hoje. Eu fico, pessoal, onde você tá, Mira, hoje? Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui. Mas, assim, é de uma felicidade que não tem tamanho, assim. Falar do Kuro eu não tenho como mensurar ou comparar ou tentar. Eu não tenho como. Eu só sei que sinto e sinto. E é algo assim grandioso que chegou na minha vida. E lembro que na formação de yoga, uma das palavras que eu disse assim quando estava finalizando o curso, eu falei, e agora? Onde eu coloco o Mestre Jesus na minha vida? Aí o pessoal, mas onde vai? Eu falei, então estão todos aqui comigo. Todos aqui comigo e como você falou, tá dentro de nós, tá fora, tá em tudo. Agora eu consigo ver em tudo, em todos os seres, porque é além, 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 além. E aí eu disse uma frase essa semana que se eu deixasse o corpo, eu ia muito feliz, porque são sementes, né? E aí não é sobre ficar se apegando, sobre o que vai deixar, o que não vai deixar. Mas é como o Shiva convida sempre a gente, Baba, viver esse momento como o único e assim o valioso, 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 e fazer o nosso melhor. Porque eu não sabia o que eu sei agora, e eu sei pouquinho, muito pouco, mas eu não sabia o que eu sei agora. Então, já que sei um pouco, eu vou fazer valer, né? Honrar isso como nossa irmã falou também, honrar. Eu sinto que preciso honrar. Então, se você honra tudo que vem a você, sempre vai ser maravilhoso, sempre vai ser maravilhoso. Sempre é para nossa melhora. Jai, Parampita Babaki, gratidão de gratidão, amadas, gratidão. E só uma coisinha assim para finalizar, sinto que a nossa energia feminina agora
ela vai para um outro lugar, sabe? Há muitas demandas, muitas questões assim acontecendo, muitas mudanças, ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente já sabe o lugar que a gente precisa estar e essa luta é psíquica, né? A gente sabe disso e quando a gente tem consciência de que ela é psíquica, ninguém nos segura, né? Obrigada, Ana. Obrigada, querida. Namaskar. Lindo depoimento também. É, a gente passou um pouquinho já do horário, mas se alguém quiser mais compartilhar alguma coisinha, fiquem à vontade se quiserem, senão a gente também pode ir se despedindo. Mais alguém? O Baba tinha 1,50 m, gente. Quem conhecia ele pela primeira vez diz que esperava, né? Nossa, é um mestre espiritual. Shri Shri Anandamurti tinha ouvido falar dele, dos poderes dele, né? Da grandiosidade. E quando chegava esse serzinho, ele era pequenininho. É. Tudo certo, então? Eu Então, acho, né, mas acho que recomendo se liberarem o link do filme uhum. do Baba e compartilhar no grupo. Sim, Porque sim, eu vou ver se todo ano libero. eles liberam Uhum. Advento de um Mistério. Eu É acho que muito é bom. tá no YouTube. Acho que se eu receber, ou se a Didi Camargo receber, a gente vai colocar no grupo do Yoga das Irmãs. 1 hora de Uhum. filme. Muito bom. Uhum. Eu compartilho. É, a gente poderia fazer uma sessão de cinema, né? Meio que tentar assistir junto, comendo umas pipocas, assim, eu adoro. Ah, eu fui no cinema com a Marina, né, Marina? Acho que eu tava de jejum, né, Marina? Não pude comer. Vocês comendo pipoquinha e eu não pude. Boa, quero assistir, né, Marina? Vamos ver. A gente descobre e fala com vocês, porque vale a pena. É um filme bem bonito mesmo. Gente, então, vamos descansar. Tenham uma linda Nanda Purnima. Aproveita então um dia de manhã na medida do possível para meditarem bastante, se conectarem com a forma, a carinha que o guru de vocês tiver, tá? Com o que o coração de vocês estivesse preenchendo aí dessa consciência suprema. É tudo uma coisa só, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. Namaskar. Namaskar. Namaskar.